Bom dia, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria de fato retornar aqui nessa manhã, um prazer de fato mesmo, pastor Bruno. Fico muito feliz sempre que tenho a oportunidade de estar com os irmãos. E eu não sabia que tinha sido o culto com maior visualização, número de visualizações. Eu sei que foi o culto mais quente do ano. Não sei se eu lembro que não tinha ar-condicionado. Né? Deu um problema aqui, a gente estava aqui se virando assim, vai ligar, não vai ligar, se liga o ar, desliga tudo. Então eu não esqueci, né? Que bom que hoje está tudo funcionando, né? E com excelência, que é o que chama a nossa atenção. E eu também espero, pastor, que a minha vinda aqui seja para fechar esse tempo difícil de pandemia, né? De fato, irmãos, um tempo muito complicado, em que nós temos sofrido muito, né? De todas as formas, de todas as maneiras, temos sofrido bastante com tudo isso, em todos os aspectos. Mas também a gente sempre tenta olhar os dois lados, né? É necessário que a gente faça isso. Um tempo também de muitas oportunidades, né? Muitas oportunidades. Nós temos tido algumas surpresas muito agradáveis nesse tempo em que nós tivemos que sair do ambiente local, tivemos que ir para as mídias, para o ambiente virtual. Tivemos o privilégio estamos tendo, né, o privilégio de ter pessoas se convertendo ao Senhor através dos nossos cultos virtuais, né? Pessoas se reconciliando, pessoas retornando, grupos que vão se encontrando ao longo da semana. Isso é muito especial, além da possibilidade de estarmos com outros irmãos. Ontem à tarde, às 4 horas da tarde, eu estava lá em Salvador, né? Às 4 horas da tarde eu estava lá em Salvador, no encontro de homens da Associação Baiano-Sergipana, claro que virtual. Eu queria muito que eles tivessem me mandado uma passagem, assim, vem para cá, pastor, prega aqui, eu ia ficar feliz da vida, né? Mas, não dá. Mas assim, num clique, eu passei ali uma parte da tarde com os irmãos, ministrando a palavra através desse recurso. Então, é um tempo de dor, de sofrimento, de dificuldades, mas também é um tempo de grandes oportunidades, e nós não podemos perder esse tempo e essas oportunidades. Eu quero orar mais uma vez com os irmãos e assim iniciarmos esse tempo de ministração. Pai querido, nós cantamos aqui há pouco e queremos expressar também com a nossa voz a nossa gratidão ao Senhor por tudo o que o Senhor tem feito, por tudo o que o Senhor ainda há de fazer. Queremos expressar ao Senhor a nossa gratidão, porque, Pai, é exatamente assim que nós compreendemos o chegar até aqui nessa manhã, o encontro, a reunião, até com aqueles que estão em suas casas, no modo remoto, virtual. Nós compreendemos, Pai, como o Senhor tem cuidado da nossa vida, e é por isso, Pai, que nós transformamos essa canção em uma expressão, em uma oração de gratidão por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor há de fazer. Nós queremos agradecer ao Senhor, agradecer porque podemos nos encontrar, porque podemos nos reencontrar, agradecer porque temos a Tua palavra, Pai, que pode ser aberta, pode ser lida, explicada, agradecer pela obra tremenda que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Muito obrigado, Pai, muito obrigado por termos chegado até aqui, muito obrigado, Pai, porque compreendemos que o Senhor tem algo especial para nós nessa manhã, e é por isso que nós abrimos o nosso coração, sentamos quietos diante da Tua palavra, abrimos os nossos ouvidos, Pai, e pedimos ao Teu Espírito Santo que ministre a nós, ministre a cada um aquilo que o Senhor já tem preparado, separado, definido, determinado para cada um de nós, especialmente, Pai, aquilo que diz respeito à nossa vida familiar, à nossa vida em família. Nós temos aqui, Senhor, e quando eu digo aqui, de um modo geral, aqui, aqueles que estão em casa, a igreja do Senhor reunida, nós temos aqui pais, nós temos aqui filhos, nós temos esposos, nós temos esposas, nós temos irmãos.
Por isso, Senhor, fala ao coração de cada um, segundo aquilo que o Senhor já tem definido e determinado para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém, amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no livro de Provérbios, já foi citado aqui pelo pastor Bruno ainda há pouco, no capítulo 3, mas eu quero convidar você para abrir agora no capítulo 31, último capítulo do livro de Provérbios, Provérbios 31, e eu quero convidar os irmãos para acompanhar a leitura a partir do verso 10 até o verso 31. Eu sei que é uma palavra muito conhecida dos irmãos, mas o Senhor tem falado muito ao meu coração a partir dessa palavra, e por isso eu me sinto muito à vontade de compartilhar com os amados nessa manhã. Provérbios 31, do 10 ao 31. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado, assim ela não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Como navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da sua casa e distribuir tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto das suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso e suas mãos pegam na roca. Abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata. Faz para si cobertas de tapeçaria. Seu vestido é de seda e de púrpura. Seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os e entrega cintos aos mercadores. A força e a honra são o seu vestido e se alegrará com o dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, seu marido também, e ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Enganosa é a beleza e vã formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e deixe o seu próprio trabalho louvá-la nas portas. Eu quero pedir licença, com todo carinho, com todo respeito, às mulheres presentes aqui nessa manhã, para dizer para vocês, irmãs, mulheres queridas, que eu não vou falar da mulher virtuosa nessa manhã. Ainda que toda a nossa atenção, quando nós lemos Provérbios 31, toda a nossa atenção fique voltada, seja voltada para esse tema, que é o tema de fato que o texto aborda: mulher virtuosa, quem a achará? Mas, lendo esse texto, pensando nesse texto, eu comecei a pensar, irmãos, que essa mulher, ela não está sozinha aqui. Essa mulher não está sozinha, né? E a ideia que a gente tem de uma mulher virtuosa, e de fato esse texto exalta a beleza dessa mulher, que está no fato dela ser virtuosa. Essa mulher virtuosa, ela só aparece aqui e é descrita como virtuosa na relação familiar. Ela aparece aqui como um destaque, porque a ideia é exatamente essa: descrever uma mulher virtuosa, mas ela é virtuosa na relação com seu esposo, ela é virtuosa na relação com os seus filhos, ela é virtuosa até na relação com os seus vizinhos, com a sua sociedade, com as suas empregadas, com os seus empregados. Essa mulher não é virtuosa isoladamente, ela só é descrita como virtuosa vivendo esse contexto
familiar vivendo esse contexto social. Por isso, pedindo permissão às irmãs, me apropriando desse texto que é tão delas, eu quero modificar um pouco esse versículo 10 e quero propor como um tema para nossa reflexão a seguinte frase: família virtuosa, quem a achará? Ok? Eu espero que a gente já tenha encontrado mulheres virtuosas, mas eu queria colocar para você como um desafio nessa manhã: família virtuosa, quem a achará? E eu quero pensar nessa família virtuosa à luz do exemplo dessa família da mulher virtuosa. Como ela não pode ser virtuosa isoladamente, como ela não pode ser virtuosa sozinha, ela é virtuosa nessa relação. Então eu quero convidar você para pensarmos na família virtuosa, a exemplo da família dessa mulher virtuosa. E quero pensar com você três princípios, eu acho que eu posso chamar dessa forma, três princípios que estão presentes aqui e que tornam essa família uma família virtuosa, ok? Três verdades, três princípios, três lições que tornam essa família uma família virtuosa. Eu vou fornecer o enunciado da minha ideia e logo em seguida explico o que é que eu estou querendo dizer ou o que é que eu estou entendendo com isso à luz desse texto. Primeira afirmação que eu quero fazer para você nessa manhã: que a virtude desta família está no fora, que revela o dentro, através do cuidado. Eu não passei lá para o pessoal da mídia colocar ali, não sei se você é capaz de gravar, mas eu vou repetir para você já ir se familiarizando com isso. Primeira verdade que está aqui para mim é que a virtude desta família de Provérbios 31 está no fora, que revela o dentro, através do cuidado. E para pensar isso com você, eu quero voltar apenas ao verso 21. Olha o que o verso 21 diz: essa mulher não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata. Dependendo da sua tradução, você vai ver que quando esse texto diz, a minha tradução é mais conservadora, corrigida, diz que ela não teme a neve porque toda a sua casa está vestida de escarlata. Você pode ver na sua tradução que pode ser, está vestida de lã vermelha, mas você pode ver também que está vestida de panos, de tecidos dobrados. Você pode encontrar também uma outra tradução que diz que ela não teme a neve porque toda a sua família está vestida de roupa aflanelada. Então, seja qual for a tradução, a ideia aqui é uma casa que está devidamente organizada, uma casa que está devidamente arrumada, uma família que está devidamente agasalhada, com tecidos aflanelados, com roupa de tecido dobrado, com roupa de lã. E por que essa família, essa casa, ela está devidamente aquecida, devidamente agasalhada, devidamente adornada? Porque está chegando o inverno, porque vai chegar o frio, porque vai chegar a estação da neve. E aí o texto diz que essa mulher, nessa família, ela não teme o frio, ela não teme a neve, porque toda a sua casa, toda a sua família está devidamente aquecida, devidamente guardada do frio. Isso aqui é só para os muito antigos, os novos não sabem disso, nem conhece essa loja, mas tinha uma propaganda antiga das casas pernambucanas que dizia assim: quem bate é o frio, não adianta bater, eu não deixo você entrar, nas casas pernambucanas, ainda existe, mas essa propaganda vocês não ouviram, isso é só coisa de quem tem mais de 50, não adianta, quem bate é o frio, não adianta bater, eu não deixo você entrar,
porque quem compra na casa pernambucana aquece toda a sua casa. O que é que esse texto está querendo dizer para a gente? Que nessa casa, nessa família, há uma preocupação grande com um cuidado. Há uma preocupação grande em preparar a família para esse tempo de neve, para esse tempo de inverno. E essa mulher, ela se preocupa com isso. Então, antes do inverno chegar, o que ela faz? Ela faz roupas aflaneladas, ela faz roupas de lã, ela agasalha toda a sua casa, para que quando o frio chegar, não haja nenhum problema. A virtude dessa família está no fora, que revela o dentro através do cuidado. Ou seja, quem chega nessa casa e olha a sua organização, quem chega nessa casa e olha como ela é arrumada, quem chega nessa casa e vê como os filhos estão agasalhados, quem chega nessa casa e olha o externo, eles vão conhecer o interno. É olhando para essa casa que a gente conhece essa mulher. É olhando para esse ambiente que a gente conhece o coração dessa mulher. O coração dessa mulher está voltado para a questão do cuidado. Deixa eu dizer para vocês, vamos rasgar um pouquinho de seda. Tem uma coisa que me encanta aqui na igreja de Sete Pontes. Toda vez que eu venho aqui eu vou ao banheiro. Porque quando eu chego no banheiro, a impressão que eu tenho é que essa igreja é uma igreja muito bem cuidada. O cuidado com a limpeza, o cuidado com a higiene, o cuidado com o chão, o cuidado com a arrumação. Qual é a ideia que eu faço disso, irmãos? Tem alguém aqui nessa igreja, eu não sei quem é, né? E também não sei se é só uma pessoa não, né? Eu não sei quem é. Tem alguém aqui que tem o coração na obra. Tem alguém aqui que tem tanto amor pela igreja, tem alguém aqui que tem tanto amor pelos irmãos, que ele cuida de tudo isso com muito cuidado. Ah, pastor, não, é porque nós temos um funcionário que trabalha muito bem, nós temos uma equipe contratada para limpeza, que funciona muito bem. Eu conheço um monte de gente que é contratado para limpeza e que não faz nada bem. Eu conheço um monte de gente que está empregado nessa área e que não tem prazer naquilo que faz. O que eu estou querendo dizer para você é que quando a gente olha o externo, é possível que a gente tenha acesso àquilo que está dentro. Uma vez eu fui fazer uma visita pastoral e querendo conhecer, uma família que estava chegando para o nosso meio, que hoje nem está mais, enfim. E era uma situação muito complicada na relação da família, na dinâmica da família, e por isso eu fui fazer a visita. E aí quando eu cheguei na casa, ao chegar no ambiente, eu entendi toda a família. Quando eu cheguei na sala, era uma sala grande, de 2 ambientes, só tinha uma parte iluminada, a outra estava escura. Estranho, né? A gente reunido ali, sentado ali, quase que na penumbra. As paredes eram todas cinzas. A casa transmitia uma ideia de abandono, de escuridão. Irmãos, o tempo que eu estive ali, eu pude compreender a dinâmica daquela família. Uma família cinza, uma família sem luz, uma família sem cuidado. A gente tenta dividir, o interno do externo, o dentro do fora, mas essa conexão existe o tempo inteiro. Nós expressamos sempre do lado de fora aquilo que está do lado de dentro. De alguma maneira, de alguma forma, Jesus ensinou isso quando ele disse: a boca fala do que está cheio o coração. Não é assim? A gente usa isso no senso comum, mas é baseado numa fala de Jesus. A boca, ela vai falar daquilo que está cheio o nosso coração, porque o nosso interior se projeta no externo, naquilo que nós fazemos, como fazemos e como vivemos. A virtude dessa família de Provérbios 31 está no fora, porque esse fora revela o dentro através do cuidado. E aí,
eu quero com essa palavra dizer para você que a Bíblia nos convoca para esse cuidado. A Bíblia nos convoca para essa preocupação com a nossa casa, com a nossa família, com os nossos entes queridos. O pastor Bruno, lendo aqui Provérbios 3, ele disse: nós honramos a Deus com o cuidado com a nossa família. Isso é verdade. Nós honramos a Deus quando cuidamos da nossa família. Isso é tão sério que a palavra nos instrui a esse respeito. 2 textos que eu quero ler com você. Primeiro, Gálatas 6:10, final da carta de Paulo aos Gálatas. Paulo diz assim no verso 10: então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, enquanto temos tempo, e uma outra tradução você vai ler dizendo assim: enquanto temos oportunidade. Enquanto temos oportunidade, aproveite todas as oportunidades que você tem para fazer o bem. E eu acho, irmãos, que esse tempo de pandemia tem sido um tempo que Deus tem nos dado de muitas oportunidades. Tem sido um tempo de nós estendermos a mão, tem sido um tempo de reconhecermos necessidades, tem sido tempo de socorrermos pessoas. Esse tempo de pandemia tem sido um tempo de Deus para a igreja, de oportunidade para a igreja para fazer o bem. Mas olha o que o apóstolo Paulo diz: façamos o bem a todos, não é para discriminar ninguém, façamos o bem a todos. Mas olha a preocupação que ele tem: mas especialmente, mas principalmente aos domésticos da fé. E aí quando Paulo fala aos domésticos da fé, ou numa outra tradução, a família da fé, claro que ele está pensando na igreja. Ele não está falando aqui de família consanguínea, família biológica, ele está pensando de igreja. Então Paulo está escrevendo às igrejas daquela região da Galácia. Paulo está dizendo para aquele pessoal: aproveita a oportunidade, aproveita o tempo e façam o bem a todos, mas principalmente da igreja local, principalmente aqueles que se reúnem com vocês, principalmente aos domésticos da fé. Claro que ele está falando aqui dessa família local, dessa igreja local. Mas por que a gente não pode entender que esse principalmente aos domésticos da fé não possa nos reportar a ideia de que a nossa família deve ser a nossa primeira igreja? Por que a gente não pode entender que esses domésticos da fé começam ou devem começar dentro da nossa casa? Por que a gente não pode sair aqui do ambiente eclesiástico local e ir para dentro da nossa casa e entender que a nossa casa, a nossa família precisa ser de fato a primeira igreja? Porque muitas vezes também nós nos preocupamos com a igreja local, muitas vezes nos envolvemos com a igreja local, muitas vezes cuidamos das coisas da igreja local e esquecemos de cuidar do ambiente da nossa casa. Não é isso? Então por que eu não posso entender que Paulo está dizendo aqui: cuide da sua casa como você cuida da igreja, cuide das coisas da sua casa como você cuida das coisas da igreja, ministre sobre a sua família como você ministra a igreja. Mas para ampliar um pouco mais essa ideia e chegar à nossa casa, e para tirar essa dúvida do que Paulo está dizendo, ele, quando escreve a Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 8, ele traz essa ideia do cuidado, agora sim, para dentro do ambiente familiar e doméstico. 1 Timóteo 5, 8, ele diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Opa, agora Paulo está mexendo com a gente, né? Agora ele pegou pesado, porque ele está dizendo, está dando conselho a Timóteo, pastor jovem lá na igreja de Éfeso, para que Timóteo esteja instruindo a igreja. E aí nessas instruções ele diz: se algum crente,
se algum irmão não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Eu posso entender então, irmãos, Paulo dizendo aqui, que cuidar da nossa família é uma forma de nós testemunharmos da fé que nós temos no Senhor. Cuidar da nossa casa, cuidar dos nossos, é uma expressão, é uma maneira de nós testemunharmos da nossa fé em Deus. E a família é esse espaço, a casa é esse ambiente que nos possibilita cuidar. Porque vamos lá, ciclo vital da família, um pouquinho de teoria e um pouquinho da palavra. Ciclo vital da família, com as suas fases, com as suas etapas. Eu só estou aqui hoje, conversando com você que está em casa. Eu só estou aqui hoje porque alguém cuidou de mim. Você também? Como é que nós estaríamos aqui? Eu só estou aqui porque alguém cuidou de mim, né? Permitiu que eu chegasse ao mundo, me acolheu, supriu todas as minhas necessidades básicas, primárias, me deu um nome, me deu uma identidade, me deu formação acadêmica, intelectual, me deu a oportunidade de constituir a minha família. Eu só cheguei aqui porque alguém cuidou de mim. E eu sou muito grato àqueles que cuidaram de mim. Mas aqueles que cuidaram de mim, hoje, têm 75, 82, estão aí completando mais ou menos essa idade. Minha mãe vai fazer 75 mês que vem, meu pai faz em novembro. Aqueles que cuidaram de mim, hoje precisam do meu cuidado. Às vezes é difícil, às vezes é difícil. Semana passada eu estive na casa do meu pai, ele estava chateado porque não conseguiu tirar o salário dele do banco. Eu disse, mas por que não conseguiu? Pai, não consegui, porque a máquina lá só dá tanto, eu preciso de todo o dinheiro. Mas o que o senhor precisa? Eu preciso pagar essas contas. Cadê as contas? Me dá aqui as contas. Deixa eu pagar para o senhor. Aí peguei meu celular. Não, eu quero comprovante em papel na mão. Assim, pai, aqui não sai comprovante, mas eu vou salvar o comprovante no meu e-mail. Então, a hora que o senhor quiser, eu vou imprimir. Não, espera aí, vamos resolver. Paguei todas as contas, salvei lá, imprimi, entreguei na mão. Tá bom? Tá legal? Tá. Ficou satisfeito. A gente sabe que não é fácil, né? Precisa do dinheiro na mão, aí depois vai na casa lotérica para pagar. Esse Jesus, tão prático fazer aqui, né? Mas prático para mim, não é prático para ele. Aqueles que cuidaram de mim precisam hoje de receber esse cuidado. E um cuidado, irmãos, que às vezes vem de modo prático, né? Pagando uma conta, indo ao mercado, indo ao banco, e às vezes precisam de um cuidado menos prático, mais subjetivo, mas tão importante quanto sentando para ouvir, sentando para conversar. Às vezes aquelas histórias que você já conhece, já ouviu tantas vezes e que você sabe que vai repetir, e você, por não ter paciência, interrompe. Já sei, o senhor já falou isso, e a gente não deixa falar de novo, né? Tomando um café, fazendo uma visita. Aqueles que cuidaram da gente hoje precisam receber o nosso cuidado. E quantos estão dentro da igreja, quantos estão professando a sua fé em Jesus, quantos estão pregando o evangelho para outros, mas não estão testemunhando porque porque abandonaram os seus pais, seus avós ou outros elementos da família que talvez hoje precisassem receber o seu cuidado. Se isso não fosse importante, irmãos, Paulo não diria aqui: cuidem dos da sua casa, cuidem da sua família, porque quem não faz isso é como se tivesse negado a fé e é pior do que o infiel.
A virtude dessa família está no fora, que revela o dentro, que revela o coração através do cuidado. O cuidado que eu tenho com o outro revela o meu coração. O cuidado que eu tenho com a minha família revela o meu coração. O cuidado que eu tenho com a minha casa revela o meu coração. Dê um bom testemunho a respeito da sua fé, cuidando da sua família. Essa mulher não teme a neve, não teme o frio, porque o coração dela é aquecido. E porque o coração dela é aquecido, ela aquece aqueles que estão junto com ela. Primeira verdade, então, para você pensar nessa manhã: a virtude dessa família está no fora, que revela o dentro através do cuidado. Segunda verdade: a virtude dessa família está nas partes que revelam o todo através de uma identidade funcional. Ficou mais difícil essa, né? Eu acho. A virtude dessa família está nas partes que revelam o todo através de uma identidade funcional. E eu quero ler com você, para pensar nisso, o verso 28, que diz assim: levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, seu marido também, e ele a louva. Então vamos pensar nessa imagem. Seus filhos a elogiam, chamam-na bem-aventurada, estão aqui. Seu marido também, ele a louva, ele a elogia. E quando eu leio esse verso 28, eu tenho exatamente aquela ideia que eu falei no início. Ainda que o texto fale de uma mulher virtuosa, mas essa mulher só é virtuosa porque existe uma família. Qual o sentido de ser esposa se não for na relação com o esposo? Qual o sentido de ser esposo se não for na relação com a esposa? Qual o sentido de ser filho se não for na relação com os pais? Qual o sentido de ser pai se não for na relação com os filhos? Então, quando eu digo que a virtude está nas partes que revelam o todo, porque a família é muito mais do que a soma de partes. Eu estou trazendo aqui para a nossa reflexão um enunciado muito caro para a gente da psicologia, que diz exatamente isso: o todo é muito maior do que a simples soma das partes. E quando a gente trabalha isso no campo da psicologia, a gente olha sempre o todo, a gente não olha partes separadas. Família não é um esposo mais uma esposa, um homem mais uma mulher, mais um filho, mais 2 filhos. Isso não é família, isso é um aglomerado, né? Isso é um grupo de gente morando, um grupo de pessoas morando debaixo do mesmo teto, né? Um homem mais uma mulher, mais 2, 3 filhos, sei lá, mais quem, mais a sogra, não sei. Isso necessariamente não é uma família, isso é um aglomerado de pessoas. Isso é um grupo de pessoas morando no mesmo endereço, morando na mesma residência. Isso não é família. Família tem uma identidade. Família tem uma identidade. Toda família tem uma identidade. E essa identidade, ela está para além da identidade do marido, ela está para além da identidade da esposa, está para além da identidade dos filhos. Exatamente como Gênesis 2:24 diz: portanto, deixará o varão o seu pai, a sua mãe, e unir-se-á, pegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. O homem vai deixar seus pais, a gente sabe bem disso, né? O varão vai deixar lá a casa dos seus pais, a mulher, a varoa, vai deixar a casa dos seus pais. Eles vão se unir, se apegar, e eles vão se tornar uma só carne. O que é que significa se tornar uma só carne? Construir uma identidade de casal, como se fosse uma só pessoa, não anulando a minha identidade. Não é isso que o texto diz, né?
Eu continuo com a minha individualidade, eu tenho a minha personalidade, mas eu preciso construir uma identidade de casal. E depois com os filhos, eu preciso construir uma identidade de família. Uma identidade de família é aquilo que diz dessa família. Quem é essa família? Como é que essa família funciona? Como é que as coisas acontecem dentro dessa casa? Como é que eles se organizam? Como é que eles resolvem as coisas? Como é que eles conversam? Isso é a identidade de uma família. O problema é que às vezes essa identidade, ela é disfuncional. E a gente precisa e deseja trabalhar uma identidade funcional. Deixa eu tentar distinguir uma coisa da outra. O que é uma família funcional? Que tem uma identidade funcional? Talvez seja uma maneira da gente entender isso pensando no contrário. O que é uma família disfuncional? E aí eu sempre trago um exemplo que acho que dá para a gente entender bem, que é assim: você quer decorar a sua casa, está lá num projeto de decoração, reforma, sei lá, ou vai casar. Aí você vai lá numa loja, dessas que estão prontas, para vender o produto. Aí você quer decorar a sua cozinha, quer comprar uma cozinha. Aí você chega lá na loja e está a cozinha toda pronta, assim, os armários embutidos, tudo lá, a bancada. Se a loja for muito cuidadosa e ela quiser te capturar pela vista, provavelmente tem lá uma pia, tem lá um micro-ondas, no lugar do micro-ondas tem uma geladeira embutida, está lá tudo legal. Aí você chega e se encanta com a cozinha. Eu quero essa cozinha, vou comprar essa, vou pagar em 24 vezes sem juros, mas vou comprar essa cozinha. Você sabe até onde você encontra isso, mas não vou fazer propaganda não. Essa cozinha eu quero. Aí você olha a cozinha, muito legal. Aí você abre o armário, não tem nada. Aí você vai na torneira, abre a torneira, não tem água. Aí você vai no micro-ondas, é uma figura meramente ilustrativa. Aí você vai na geladeira, não está ligado, não tem energia, não tem nada. Essa estrutura que a gente está vendo de cozinha, ela tem cara de cozinha, ela tem jeito de cozinha, ela tem forma de cozinha, ela só não funciona. Família disfuncional é exatamente assim. Ela tem estrutura de família, ela tem cara de família, ela tem jeito de família, ela só não funciona. Está tudo ali, você olha assim, é uma família, mas ela não funciona. E por que ela não funciona? Ela não funciona porque provavelmente ela não construiu uma identidade de família funcional, que significa dizer que cada parte dessa família conhece o seu papel, as suas funções, o que cabe a mim, limites muito bem estabelecidos, tarefas muito bem distribuídas, direitos e deveres muito bem observados e respeitados. Isso é uma família funcional. Aquela família que funciona bem porque ela sabe o lugar que pertence a cada um, ela respeita os limites de cada um. A virtude dessa família de Provérbios 31 está nas partes, porque tem esposa, porque tem marido, porque tem pai, porque tem mãe, porque tem filhos, A virtude está nas partes que revelam esse todo, através de uma identidade funcional. E olha, talvez passe quase despercebido, Mas olha o que eu falei aqui. Quais são as partes dessa família? Esposo, esposa, marido, mulher, filhos. O que eu estou querendo dizer com isso? Que esse esposo, ele sabe ser esposo e ele sabe ser pai. Olha aí a questão dos papéis, Às vezes, nós somos excelentes pais, mas esquecemos de continuar sendo excelentes maridos, esposos. Às vezes, as irmãs são excelentes mães, dão conta de tudo em relação ao cuidado com os filhos, mas deixam de ser esposas.
Então, é isso que eu estou falando de papel, né? Sim, eu enquanto homem, né? Hoje eu posso dizer assim, hoje eu sou filho, continuo sendo filho, eu falei do cuidado com o pai, né? Eu continuo sendo filho, e tem um papel que cabe a mim enquanto filho, mas eu também sou pai, eu também sou esposo, e agora sou avô. Um privilégio, né? Semana passada o meu porta-níquel ficou vazio de moedinha, porque agora tem um cofrinho. Aí ela passou lá, arrastou todas as moedas e levou para casa para colocar no cofrinho. Então esse já é um outro papel, né? Então eu preciso viver o papel de filho, o lugar de filho, cuidando dos meus pais que estão idosos. Eu preciso viver o cuidado, o papel, o lugar de pai, cuidando dos meus filhos, que já são homens, maduros, mas continuam sendo filhos. Eu preciso ocupar o lugar e viver o lugar de esposo, cuidando da minha esposa. Não deixei de cuidar, né? E agora até cuidando do neto. Cada um desses papéis com atribuições próprias, específicas, diferentes, sem misturar, né? Então, são partes que revelam esse todo que é a família. A virtude dessa família está nas partes que revelam o todo através de uma identidade funcional. Terceira e última verdade: a virtude dessa família está no baixo, no plano, na terra, que revela o alto, que revela o que está acima da gente. E aí eu vou para o verso de número 30, que diz assim: enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa assim será louvada. E aqui, irmãos, eu acho que a gente descobre o segredo, se há um segredo, né? Que revela todas essas virtudes da família. A virtude dessa família está aqui, nesse lugar, nesse espaço da casa, da vida terrena, que revela ao Senhor quando Ele é presente em nossa vida. Deixa eu ler para você, Colossenses 3, de 1 a 3, é uma outra palavra do apóstolo Paulo, que diz assim: porque se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Não há nada mais comprometedor para a vida da família do que as contradições que nós vivemos dentro da nossa casa e nos nossos relacionamentos. Por isso eu quero completar essa terceira verdade, esse terceiro princípio. A virtude de uma família está no baixo, que revela o alto, através de uma vida autêntica. Uma vida autêntica que pensa no Senhor, uma vida autêntica que pensa nas coisas que são de cima, mas que não apenas pensa, transforma em vida verdadeira. Por isso, esse texto, esse verso 30, diz: enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, a mulher que pensa nas coisas que são de cima, ou a família que pensa nas coisas que são de cima, faz isso através de uma vida autêntica. Irmãos, Deus tem muito medo de contradição. Deus tem muito medo de hipocrisia. Deus tem muito medo de aparência. Ele sabe que isso é um grande risco para a nossa vida. Tanto que Mateus capítulo 23, verso 15, Jesus falando aos religiosos da sua época, ele diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Hipócritas aqui você sabe que é
aquela pessoa que interpreta um personagem. Hipócrita aqui é aquela pessoa como se estivesse num palco, vivendo um papel que não é real, que não é autêntico. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um prosélito ou um convertido. A tradução que eu estou usando aqui fala convertido, prosélito, né? Converter de uma religião para outra. Jesus está dizendo: ai de vocês hipócritas, porque percorrem mar, terra para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. O que é que Jesus está dizendo aqui? Vocês estão preocupados em fazer prosélitos, vocês estão preocupados em converter pessoas à religião de vocês, mas vocês não estão preocupados com o testemunho que vocês dão a respeito daquilo que vocês pregam. E aí, porque vocês pregam uma coisa, mas vocês não vivem aquilo que vocês pregam, aqueles que vocês conseguiram converter, nós não convertemos ninguém, né? Pensamos nisso. Aqueles que vocês conseguiram converter, eles ficarão numa situação pior do que a que eles tinham antes. Por quê? Porque eles não viram em vocês verdade através das suas palavras. Nós ficamos muito preocupados, e aí eu falo como pastor, né, vivendo a realidade de uma igreja local. Por exemplo, nesse tempo de pandemia, né? Nós temos nos inquietado muito com alguns irmãos que desapareceram da igreja. Eu sei que a gente está em pandemia, não pode estar aqui, está em casa, né? Mas às vezes não estão nem na mídia. E aí, quase mais de um ano já se passou, né? Alguns vão voltando e outros desaparecem completamente. E aí a igreja entra num movimento interessante, dizendo assim: mas cadê os adolescentes da igreja? Mas cadê os jovens da igreja? Essa turma que não quer nada e tal, vamos orar por eles. E eu tenho dito assim: irmãos, antes da gente orar pelos adolescentes e pelos jovens, vamos orar por nós adultos, vamos orar por nós anciãos, vamos orar pelas crianças. Antes de orarmos pelas crianças, vamos orar pelos pais das crianças, porque eu estou querendo que eles façam uma coisa muitas vezes que eu não faço. Eu estou querendo que eles sigam um caminho, mas não existe um modelo. Eles estão querendo, eu estou querendo que eles tenham um comportamento, mas às vezes eu olho para dentro da igreja e eu não vejo um comportamento de uma pessoa mais madura, de uma pessoa mais adulta, que seja inspiração para eles, para que eles possam seguir os mesmos passos. Isso é uma contradição, isso é uma hipocrisia, e não há coisa mais destrutiva para a vida da família do que aquele velho ditado que a gente repete várias vezes: faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Isso é uma contradição, e não há nada pior para a família do que a gente impor alguma coisa, exigir alguma coisa em relação a alguma coisa que eu não vivo e que eu não dou exemplo. Se eu quero que a minha família, minha esposa, meus filhos, se eu quero que a minha família ore, o que é que eu tenho que fazer? Orar. Se eu quero que a minha família se envolva com a igreja, o que é que eu tenho que fazer? Me envolver. Se eu quero que a minha família tenha um compromisso com Deus, o que é que eu preciso fazer? Ter compromisso com Deus. Se eu mando o meu filho para a igreja, o que é que eu tenho que fazer? Venho com ele, eu venho na frente dele, né? Porque é muito simples você impor alguma coisa ao outro, esperar alguma coisa do outro, mas você não é exemplo, você não dá o exemplo. A virtude dessa família está aqui na terra, aqui no baixo, aqui no mundo, mas que revela o alto, o Senhor presente na sua vida, através de uma vida autêntica. Essa família é virtuosa, porque ela vive essas 3 verdades: o cuidado, a vida,
A virtude dessa família está no fora, que revela o dentro através do cuidado. Essa família é virtuosa porque ela cuida. A virtude dessa família está nas partes que revelam o todo através de uma identidade funcional. Essa família funciona porque cada um sabe e reconhece o seu lugar. Terceiro, a virtude dessa família está nas relações que se dão aqui na terra, que revelam a minha relação que eu tenho com o Senhor que está no céu, através de uma vida verdadeira. Cuidado, funcionalidade, verdade podem transformar a vida de uma família. Então eu quero deixar para você nessa manhã essa palavra: cuide dos seus, não negue a sua fé, cuide dos seus familiares, cuide da sua casa, cuide da sua família, revelando assim o seu coração. Saiba qual é o papel que cabe a você dentro dessa família, para que essa família funcione, não seja uma torneira de enfeite, não seja uma parede de enfeite, para que essa família funcione e tenha vida de verdade, seja autêntico, para que você seja um exemplo para aqueles que vêm atrás de vocês. Amém? Eu quero deixar com vocês, depois eu quero orar, um vídeo. Eu espero que funcione, né? Acho que sim. Que talvez resuma um pouco de tudo isso que eu disse aqui, nessa coisa que eu chamei de ciclo vital, na dinâmica da família e como essa família se apresenta, ok? Então eu queria que você ficasse um pouco com essa imagem e depois a gente ora.
Muito mais rápido do que a gente imagina, né, irmãos? Passa muito mais rápido do que a gente imagina. E é por isso que a gente não pode aproveitar as oportunidades, conforme Paulo diz. É por isso que a gente deve aproveitar todo o tempo para cuidar daqueles que são da nossa casa, da nossa família. Esse é o ciclo da família, né? A gente nasce, cresce, cuida, um dia se despede, e aí nós que recebemos esse cuidado vamos cuidar de outro, e isso vai se repetindo. Mas que bom quando a gente termina a nossa missão tendo essa certeza de que fizemos aquilo que cabia a nós. Feche os seus olhos. Senhor, nós somos gratos ao Senhor. Como nós cantamos aqui e oramos, nós somos gratos ao Senhor, porque estamos aqui porque recebemos cuidado. Estamos aqui porque fazemos parte de uma família. Fomos recebidos em uma casa, em uma família. E talvez para muitos aqui, Senhor, hoje já tenham constituído a sua própria. E assim, Senhor, como nós recebemos cuidado, nós queremos também cuidar daqueles que o Senhor tem nos dado, daqueles que o Senhor tem, o Senhor mesmo constituído como a nossa família. E nós queremos pedir ao Senhor essa sabedoria para cuidar daqueles que o Senhor tem confiado a cada um de nós. Pai, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos dê sabedoria para entendermos, compreendermos qual é o nosso lugar dentro desse ambiente familiar, qual é o nosso papel, como desenvolver, desempenhar a nossa função e construir assim, Pai, uma identidade de uma família que funcione segundo os propósitos do Senhor. Nós queremos pedir, Pai, que de fato a nossa cabeça esteja no céu, a nossa cabeça esteja no alto, e assim a gente possa viver uma vida verdadeira e autêntica, que diga, Senhor, que fale, que pregue, que ensine, principalmente com a vida, principalmente com o nosso testemunho, muito mais do que com aquilo que nós falamos, muito mais do que com as nossas palavras. Nos ajude, Senhor, a ser essa família que cuida, que funciona, que vive de verdade, para darmos o nosso testemunho a tantas outras, Pai, que por não conhecerem ao Senhor, não podem desfrutar ou ter essa esperança de viver essa possibilidade. Muito obrigado, Pai, por essa manhã, muito obrigado por esse tempo juntos, que as nossas famílias sejam encontradas como famílias virtuosas. Família virtuosa, quem a achará? Que a nossa casa seja achada, que a nossa família seja achada como essa família virtuosa. É a nossa oração ao Senhor, entregando cada casa, cada família, cada lar, cada casal, cada pai, mãe, esposa, filhos presentes aqui nessa manhã, e aqueles que nos assistem das suas casas, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Deus abençoe os irmãos, obrigado pastor Bruno, Deus abençoe a cada família presente aqui.